Agora, para ser sal da terra, a gente tem que ter a coragem de morrer. Porque nada do que Jesus ensinou, preste atenção, nada do que Jesus ensinou foge do princípio da morte. Jesus disse que aquele que quer preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tem a coragem de entregar a sua vida, de doar a sua vida, de dissolver a sua vida, de morrer nos seus caprichos, no seu narcisismo, na sua egolatria, no seu desejo de poder, de domínio, de fama, de reputação e de acesso a poderes. Quem quer que assim seja, jamais será sal da terra. Todo aquele que quer preservar a igreja como potestade, como entidade poderosa, como grande poder das riquezas, como a grande construtora de templos monumentais, como a entidade mais forte do planeta. Todo aquele que crê assim, que pensa assim, jamais será sal da terra. Essa igreja assim não morre. E igreja que não morre não tem a vida de Cristo em si. Porque Jesus disse que se o discípulo não morrer, ele não se torna discípulo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque se alguém não tiver a coragem de morrer para os valores, para os significados, para as importâncias deste mundo, jamais será meu discípulo. E esse princípio é universal. Esse é igual a MC ao quadrado do Evangelho. Se a gente não começa daí, a gente não constrói nada, não entende nada, não tem mundo algum a ser melhorado nem compreendido. Essa é aquela uma só coisa que Jesus disse a Marta, que Maria, irmã dela, tinha escolhido a boa parte, uma só coisa. É esse amor. É um único mandamento. Um único mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Agora, para eu amar você, para eu servir você, eu tenho que ter coragem de morrer. Se eu não tiver a coragem de morrer, se eu viver para me autopreservar, se eu viver para garantir a média ponderada dos afetos mediocremente devotados a quem quer que exista para agradar a população como um falso profeta, eu serei qualquer coisa, louvado pelos homens, mas o Senhor me dirá, eu nunca te conheci, não sei quem você é. Porque o Evangelho é puro paradoxo. E quem não aceita a paradoxidade do Evangelho não se tornará discípulo de Jesus jamais. Não será sal de nada. Para ser sal da terra, tem que carregar esse espírito da dissolvência. Não pode ter o espírito da autopreservação. A autopreservação não tem nada a ver com o reino de Deus. Jesus disse que ele não veio a esse mundo para se autopreservar, ao contrário, ele veio para dar a sua vida. E diz que quem quiser ser seu discípulo, faça a mesma coisa. Se não fizer a mesma coisa, vocês vão crescer em número, podem comprar até a Rede Globo de televisão no Brasil, podem ser dono de tudo nos Estados Unidos, mas não haverá nada de Deus em vocês. Vocês serão só cristianismo empedrado, que não dá gosto à terra, que só piora o mundo. E piora as famílias de vocês, os filhos de vocês, tornam vocês esses seres horrendos de mandamentos de pedra de Moisés, diferentemente dos mandamentos do reino de Deus que são inscritos em
carne pelo Espírito Santo no coração e se transformam em consciência, não em obrigação moral exterior, mas numa consciência que brota como fruto de dentro de nós. Como qualquer outra coisa que Deus criou. Não existe para si mesmo, existe para derramar seu fruto, para servir o resto da criação, da terra, da continuidade da vida. Assim é o sal da terra. Ele tem que se dissolver na panela do mundo, da sociedade. Ele tem que estar ali não para fazer propaganda de Jesus. A única propaganda de Jesus é ser como ele no mundo. A única propaganda de Jesus é amar o próximo como ele amou. A única propaganda de Jesus é amarmos-nos uns aos outros e perdoarmos-nos mutuamente. O resto é só marketing religioso que não presta para nada, senão para criar o que a gente tem de sobra. Com mais de 1.700 anos de ilustração demonstrativa que ninguém quer enxergar. Parece que eu estou aqui como um gadareno doido falando sozinho. Mas eu sei o galardão que está sobre mim e não me importa nenhuma natureza de perseguição que venha, porque cada dia que passa eu sei que o meu gosto melhora diante de Deus, de principados e potestades e no mundo. Quem quer que vai me provando, vai me sentindo mais saboroso, mais gostoso, mais útil, mais significativamente importante para a continuidade da vida, embora eu esteja cada dia mais diluído. E eu não tenho nenhum problema de me diluir por inteiro. Eu não tenho nenhum problema em desaparecer, desde que essa palavra entre em todas as panelas de todas as famílias, de todas as casas do mundo inteiro. É por isso que do mês que vem em diante, tudo isso que eu estou dizendo aqui vai estar em inglês, com a minha voz, com o meu sotaque, com tudo que é meu falando inglês, vai estar distribuído pelo mundo inteiro e eu espero que você me ajude a fazer isso, porque o que nós queremos é justamente jogar sal, jogar essa palavra, esse espírito na panela planetária, para ver se a própria eclésia, a igreja, a sinagoga, que hoje muitas vezes é de Satanás, embora esteja erguida em nome de um Cristo que vira as costas e diz: estou fora, eis que estou batendo, e aí dentro a porta está trancada, eu habito o lado de fora da existência de vocês. Enquanto for assim, não haverá nada que altere coisa alguma para o melhor. Meu desejo é que Deus me dê a graça de me dissolver. Cada dia a minha desimportância é maior para mim mesmo. Eu, quando vejo pessoas que propositalmente me tratam com absoluta desimportância, eu olho para cima e digo: Senhor, eu tenho tristeza por essa pessoa porque ela está fazendo isso com maldade. Ela não quer que as pessoas saibam de onde é que veio essa riqueza que chegou até elas, e elas fazem isso por ciúme, inveja, isto, aquilo, outro, como Paulo disse aos Filipenses. Mas de mim elas não tiram nenhum pedaço. Elas só aumentam o galardão, a glória que repousa sobre mim. E eu não estou sofrendo com nenhum deles, nem com coisa alguma, porque eu quero é ser dissolvido para dar gosto ao mundo, para dar gosto à vida das pessoas que ouçam a palavra que eu prego, que vejam a vida que eu viva, que convivam comigo e sintam o gosto de algo diferente, o gosto do perdão, o gosto da compaixão, o gosto da misericórdia, o gosto da pacificação, o gosto da perseverança,
o gosto da resiliência do bem, o gosto do amor. O gosto do amor é o gosto do sal, segundo Jesus. Como alguns aqui já provaram esse gosto a partir do que eu digo. Não só aqui, mas milhões, em muitas gerações, já provaram o gosto do Evangelho a partir do que eu digo. E eu não tenho glória nenhuma disso, eu tenho a alegria de me dissolver. E quanto mais dissolvido eu seja na história, mais espalhado será esse gosto. Embora as pessoas nem saibam que quando tentam me dissolver, elas estão me diluindo para o bem do reino de Deus nesse mundo e atingindo uma quantidade enorme de outras pessoas. Porque ninguém vai ser melhorado sabendo apenas que essa mensagem procede, por exemplo, entre tantos, de mim também. Elas só são melhoradas quando elas entendem que esta é a mensagem que procede da boca de Deus, de Jesus, do Evangelho, e a acolhem para praticar e para aceitar esse espírito de dissolvência. Pegue um pedaço de pedra dura, de sal, jogue ali numa panela e pode botar na fervura. Quando você tirar, ela vai estar dura, 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 a fervura vai parar de ter poder de dissolvência sobre esse antissal, agora pedra que não presta para nada, e vai continuar tudo insosso, assim como insossa é a vida, porque nós nos dizemos sal da terra, mas nós somos o bicarbonato de sódio, somos qualquer outra coisa, somos o veneno na panela do mundo. E não passamos disso, porque não queremos viver Jesus. Só vivendo Jesus a gente se torna esse gosto saboroso da vida. E agora vem Jesus, depois de dizer como a gente deve ser, que tipo de caráter a gente deve buscar, que tipo de vida a gente tem que praticar. O próximo passo é ter a coragem de morrer. É ter a coragem de se dissolver. É ter a coragem de não construir nenhum trono, nenhuma coroa, nenhum cetro para si, nenhuma torre para si, nenhuma glória para si, e não buscá-la em dia nenhum. Isso acontece se eu tiver um coração que se examina todo dia. Porque a coisa mais fácil que tem é o cara vir aqui pregar por inveja. Ah, tem alguém que está pregando, tem muita gente ouvindo, eu preciso pregar também. Porque eu não quero que esse cara aí, esse herege, seja mais ouvido do que eu. Aí ele vem e faz das tripas coração, bota a bunda para fora na janela do Fusquinha, para aparecer. Mas não é sal da terra. Ele é só um espetáculo patético na história terráquea e não passa disso. Tem que ter coragem de morrer. Porque para ser humilde de espírito, você tem que morrer para arrogância, para soberba, para presunção. Para ser desses que choram, você não pode ter nenhum medo da fragilidade, da sensibilidade, da cordialidade solidária. Para se autocontrolar, você tem que ter certeza de quem você é para não ficar fazendo demonstração de valentia perversa em tempo nenhum, nem de vitória argumentativa ou doutrinária de qualquer coisa. Isso aí é do diabo, não é do Evangelho do Reino de Deus. Você não vê Jesus vivendo assim. Querem ouvi-lo, ele ensina, não querem ouvi-lo, ele procura outros lugares. Temos outros
outros lugares, outras pessoas. E ao final ele diz aos seus discípulos: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. Mas se não for com o espírito de um Macário tomando conta do ser, ninguém é sal da terra. E ninguém é sal da terra porque ninguém é um Macário, um próspero, um bem-aventurado de Deus, sem ter a coragem de Cristo, de tomar a cruz, de segui-lo no mesmo caminho. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio ao mesmíssimo caminho de Jesus. Do contrário, cara, peça conta. Do contrário, vá ser obreiro do Macedo, vá falir junto com Valdomiro, vá ficar triste com R.R. Soares, que não renovou o contrato com a Band, vá seguir qualquer um desses reis do próprio ventre, mas não fique, pelo amor de Deus, enxovalhando o nome de Jesus e do Evangelho. Melhor seria você morto para isso tudo, porém vivo para Deus em Cristo Jesus. Porque esse é o único poder que me significa essa capacidade e essa coragem de morrer com Cristo. Para que eu seja de fato gostoso como Deus, gostoso como Jesus. O sal da terra essencial é Jesus, é Cristo. Não é Moisés, nem é Elias, nem foi Davi, nem foi nenhum dos profetas. Muitos deles foram sais, mas o sal, referência absoluta, é Jesus. Paulo foi um sal, mas o sal é Jesus. E você será tanto mais sal quanto mais Jesus você se torne. E quanto mais você tenha no coração esse escrutínio de saber quais são as suas motivações. Porque enquanto a minha motivação for de autopreservação, eu não serei sal. Enquanto eu existir olhando para o lado em estado de competição, eu não serei sal. Enquanto eu me medir com quem quer que seja, eu não serei sal. Os mortos não se medem. O morto não quer saber de que tamanho é o caixão do outro. O morto simplesmente desiste das coisas deste mundo, entendendo o que Jesus disse. Está dito lá em Lucas. Jesus falou que aquilo que é grandioso e importante ante os olhos humanos, foi Jesus que disse, é abominação diante de Deus. Se eu quero me preservar, eu me perco. Se eu não tenho nenhuma vontade de viver para me autopreservar, ao contrário, eu estou aqui para me doar. Como ontem eu postei um texto singelo do Papa Francisco, dizendo que o sol não se ilumina a si mesmo, dizendo que tudo aquilo que existe na natureza existe em função de outras existências, e não de si próprio. A natureza anuncia a mensagem do Evangelho, proclama a glória de Deus, proclama a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é essa: exista para ser luz para o outro, para ser gosto para o outro, para ser socorro para o outro. Não é você para você, você servindo a você, você não é nada além de um ser que resolveu se adotar como divindade da sua própria arrogância. Você vira pedra salina que não presta para nada, como o que a gente tem apelidado de igreja não presta para porcaria nenhuma, para nada. Você quer ser sal da terra? Vai ter que ter uma coragem que até hoje não te habitou. Você não consegue desistir, abrir mão de uma briga. Não consegue. Por que eu não fico respondendo o pessoal
que escreve fazendo, às vezes, comentários horrorosos, mentirosos, nojentos a meu respeito. Eu nem vou lá. Muitas vezes quem responde é minha mulher ou algum amigo meu, porque eu mesmo não tenho nenhum graveto para jogar nessa fogueira, para essas víboras. Não tenho. Não tenho tempo para isso. O meu tempo é curto já na Terra. Não tenho muitos anos pela frente, eu só tenho tempo para o Evangelho, para o anúncio dele e para vivê-lo. Porque se eu não o viver, essa palavra que eu estou dizendo não chega a você como ela está chegando. E você está ouvindo e você não está vendo um cara discursando. Você está ouvindo um homem vazando Deus. Olha bem nos meus olhos, você está ouvindo e vendo um homem cheio do Espírito Santo, do amor de Deus, da graça de Deus, falando Deus, vivendo Deus, e o teu coração só tem duas alternativas quando me ouve: ou ele se empedra, ou ele se quebranta. Não tem uma segunda alternativa, como disse Paulo em 2 Coríntios. Porque eu sou em Cristo Jesus, como Paulo era, como qualquer um que queira pode ser, o bom perfume de Cristo. Agora, tem um detalhe. Para com uns, eu sei que eu sou cheiro de vida. O cara ouve, sente, ai meu Deus, que coisa maravilhosa, que cheiro celestial. Agora, para outros, ele sente o próprio cheiro da sua defunteza, da sua própria morte. É como um cara que morreu e continuou andando com o corpo podre, carregando o cheiro horrível da sua defuntice, enquanto caminha, poluindo o mundo com o cheiro da sua própria podridão, com o hálito, como diz o Salmo e diz Paulo em Romanos 3, o hálito da sua garganta, que abre a boca só para tornar fétido o planeta. Toda vez que fala, é pior do que o pior de todos os puns. É a fala daquele cara que existe assim. Agora, se não tiver a coragem de morrer, de desistir de si mesmo e dizer: eu quero viver para Jesus. Todos os dias que me restam nessa vida são para Jesus. Eu não quero comprar brigas. Eu respondo o que o Evangelho me manda responder. O último podcast que eu fui foi aqui em Brasília, semana passada. Aí tinha lá no meio do podcast um rapaz que foi logo dizendo que ele era de extrema-direita, não sei o que e tal, e tinha um outro que disse que era de esquerda. Eu falei: meu Deus, não estou perguntando nada, não me interessa de que ideologia as pessoas são, não é algo que ocupa a minha mente, eu não tenho nenhum interesse nisso, não trato as pessoas melhores porque elas sejam de uma ideologia, nem pior porque sejam de outra. Mas o rapazinho sentiu necessidade, eu sou de direita, não sei o quê. Lá pelas tantas ele me fez uma pergunta: ô, reverendo Caio, o senhor prefere um ladrão a um homem honesto? Fazendo referência à última eleição. Eu falei: desculpa, meu querido, eu prefiro um homem humano. Humano. Eu prefiro um ladrão humano. Prefiro qualquer um humano. Eu prefiro um ladrão humano do que um Barrabás, cheio de ódio, com juízo. Eu prefiro um ladrão humano, dizendo: lembra-te de mim, do que um Caifás, do que um Anás, do que a soma de todos os fariseus. Eu prefiro as prostitutas, as meretrizes, os pecadores que precedem a vocês no reino de Deus, do que qualquer um que venha se jactar disso. E depois, antes de terminar o podcast, eu falei: eu estou terminando esse podcast com muita tristeza, porque eu não vim aqui para isso. E já é a terceira ou quarta vez que toda vez que você me pergunta, só vem me perguntar aquilo que apodrece, que separa,
que aduba o ódio, que faz as pessoas ficarem piores. Porque eu estou fora disso. Eu não quero saber das tuas idiosincrasias, dos teus ódios. Se você decidiu odiar, você vai morrer com o seu próprio ódio. Eu não vou assimilar nada do teu ódio, eu não quero nada dele, eu não tenho nada a ver com isso. Aí vem o príncipe deste mundo. Quando chega assim, é o príncipe deste mundo, e como Jesus disse, eu nada tenho a ver com ele, e ele nada tem em mim. E cada dia que passa, nada mais tem em mim. E todo dia eu peço ao Senhor que não fique nada desse príncipe do mundo em mim. Eu quero aprender a viver o Evangelho de Jesus até o último dia da minha vida, porque eu quero ser gostoso de Deus, como os meus filhos me acham gostoso, como a minha mulher me acha gostoso, como os meus netos me acham gostoso, como os ateus me acham gostoso, como os agnósticos me acham gostoso, como os pais de santo, as mães de santo, as pessoas de outros grupos me ouvem e me acham gostoso, dizem, peraí, aí tem algo diferente, que parece com Jesus. É só o que me interessa. Agora, para viver assim, tem que morrer. Tem que abrir mão de um monte de arrogância, de mania de discussão, de briga, de gritaria malafaiana. Desgraçado, maldito, canalha. Isso aí, gente, é o esgoto do Tártaros aberto, é o hálito do pior demônio do inferno, enchendo a terra com o hálito do inferno. Eu quero que de mim saia a doçura do jasmim da glória de Deus, nas minhas palavras, vida e atitudes. Eu quero ser gosto de Deus nesse mundo, você não quer, não? Agora, para ser assim, você tem que ter coragem de morrer para todas as suas idiotices. E é uma coisa muito difícil a gente morrer para o nosso próprio orgulho. Começar do orgulho. Ontem eu sofri uma pequena tentação de responder uma pessoa que eu amo. Sou capaz de dar minha vida por ela. Mas eu achei que ela tinha dito uma coisa que me desagradou profundamente, achei que ela não tinha conhecimento de causa para falar aquilo e ficou insistindo. Aí eu olhei e falei, meu Deus, eu estou ouvindo isso já há 1 minuto. Então, eu não vou dar nem 10 segundos de resposta. Eu falei, olha, desculpa, meu amorzinho, mas eu não vou responder isso. Eu sei que a pessoa ficou chateada, zangada, está dando as costas para mim. Eu falei, não, eu estou te dando o melhor que eu tenho. Eu vou descer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer coisas, eu estou com muita coisa atrasada, eu vou descer, mas de mim você não vai ter resposta a isso. Se você tiver alguma resposta a isso, vai ser você com você mesma, dialogando, orando ou conversando. Eu não tenho nada a dizer, porque a pior tentação que eu senti naquela hora foi do meu orgulho. Por já ter vivido o dobro da vida, por já ter tido milhões de experiências que a pessoa nunca teve até hoje e talvez nunca tenha, nem se viva 100 anos. Mas o orgulho é uma desgraça, a soberba, você querer ganhar todas, você querer sobressair, você querer ser o dono de todas as razões. Eu, às vezes, vou a alguns lugares em podcasts onde a gente ouve muita coisa e tem vontade, às vezes, de dar respostas que deixariam as pessoas sem calça, pelados, nus, envergonhados. Aí eu digo, não vou fazer isso, porque eu vou sair vitorioso disso aqui, mas vou perder uma alma, vou perder alguém que vai daí para frente me olhar com hostilidade. Isso aí não vai salvar ninguém, não vai melhorar ninguém. Vai ser só uma argumentação vitoriosa de um soberbo.
E soberbo eu não quero ser, porque eu sei o que a soberba faz de destrutividade no espírito humano e na separação da gente em relação a Deus. Então a primeira coisa para morrer é ir desistindo da arrogância, da mania de saber tudo, da vontade de brigar, de discutir. É tão difícil, especialmente quando você sabe que sabe. Abrir mão de dizer tudo que você sabe, porque também sabe que se fizer isso, pode perder o ouvido, o coração, a atenção daquela pessoa que hoje está preparada, entupida, blindada para te entender nesse momento, mas amanhã pode te compreender melhor. Ter a paciência de deixar Deus falar com as pessoas, crer no poder do Espírito Santo para falar. Eu não sou a voz que convence ninguém do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Eu posso ser uma voz quando eu encontro um coração aberto pelo Espírito para ouvir o que eu estou falando. Agora, quando eu não encontro, eu sou apenas um blindador de potenciais futuros de audição com o ouvido melhor. Essa soberba, essa arrogância, essa existência que se concentra em si mesmo. Eu aprendi com meu pai a melhor e uma das mais fascinantes de todas as lições. Foi a minha mãe que me fez observar. Se presta atenção no teu pai. Eu o conheço desde que eu tinha 24 anos de idade. E eu nunca vi o teu pai escolher o melhor para ele. Se puserem uma mesa cheia de pedras preciosas e um monte de gente para escolher, na quantidade em que todo mundo possa escolher qualquer coisa, ele vai deixar todo mundo escolher o que quiser primeiro. E se sobrar uma coisinha de nada, um tasquinho de alguma coisa, é isso que ele vai pegar. Agora, daqui a alguns anos, volta lá, que você vai ver que ele pegou um pedacinho de alguma coisa e fez aquilo se transformar em algo lindo. E eu olhei para aquilo e observei meu pai até ele morrer, o tempo todo escolhendo o melhor para os outros. E não para ele, deixando os outros passarem. Eu nunca vi ele dizer: esse lugar é meu, sai daí, esse é um direito que eu adquiri, isso é uma posse minha. Ele abre mão de tudo. Agora, ficou tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso, que foi um dos sais mais saborosos que eu já provei na vida. E eu não quero nada que seja menor do que isso para mim. Vós sois o sal do planeta, da sociedade. Hoje eu estava vendo meu filho, eu me sinto assim meio pai do Henrique Vieira, porque ele mesmo já me disse algumas vezes que eu sou uma espécie de pai espiritual dele, porque ele cresceu desde adolescente me ouvindo. No Seminário Batista do Sul, ele disse que foram dezenas e dezenas as noites que ele ouvia mensagens minhas, se quebrantava, chorava, aprendia com as coisas que eu dizia. E hoje de manhã eu tenho visto o trabalho que ele tem feito aqui no Congresso, maravilhoso, brilhante, extraordinariamente manso, carregado de evangelho em tudo que ele diz, sem ficar citando Bíblia nem nada. É o conteúdo, é o gosto. Sim, o pastor está morrendo, mas o evangelho está crescendo. E está dando gosto e está sendo percebido. E hoje de manhã eu falei com ele 2 vezes, dizendo: meu filho, eu estou tão feliz de ver que você está tendo coragem, que nada te desestimule. Não deixe que nenhum tipo de orgulho, de vaidade, de soberba tome conta de você, e tome cuidado com o incensamento de terceiros, que tem um poder enorme de corromper a alma da gente. Concentre-se cada vez mais em Jesus e caminhe esse caminho da cruz.
negando-se a si mesmo, negando-se a si mesmo, para que o teu gosto aumente para todo lado, como tem outros aqui nesse congresso, como a Elisiane Gama, que me dá muita alegria de ver como ela vem batalhando para ser um gosto bom de Deus, e como ela, vários outros. O Janones, que se é convertido ao Evangelho, com quem agora eu estou tendo um convívio de um certo discipulado, e que vai viajar comigo para Israel. Duvido que ele volte igual, vai ter uma mudança radical em muitos aspectos da vida dele, e eu vou fazendo assim, pegando gente que tem o poder de influenciar outros. E graças a Deus, o grande público que procura para me ouvir, para me assistir, na maioria das vezes são influenciadores. Porque você atinge um e a partir daquele você ganha milhares, quando aquele indivíduo internaliza aquele gosto, aquele princípio, aquela compreensão, aquele entendimento, penetra, se capilariza na terra, embora ninguém saiba que veio de você. E você não precisa aparecer, você tem que morrer, que sumir. E quanto menos você aparece, mais Jesus cresce, como disse João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua, para que eu seja cada vez mais sal da terra. Agora, se o sal não se miscuir, não morrer, não se dissolver, não aceitar esse estado de dissolvência, mas, ao contrário, entrar no espírito da autopreservação, de aparecer, no holograma, na projeção, fazer qualquer negócio para ser visto. Você pode ser conhecidíssimo, famosíssimo, mas você não tem gosto de nada, tem gosto de pedra salina. Não presta para coisa alguma, foi Jesus que vaticinou, senão para ser pisada pelos homens. Ora, se o sal vier a ser insípido, ficar sem gosto, porque ele só tem gosto se ele for colocado na morte, na dissolvência. Aí ele ganha o seu significado, na dissolvência. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? É uma pergunta que Jesus faz e para a qual ele não dá resposta. Aliás, ele responde sim. Ele diz, como lhe restaurar o sabor? E aí diz, para nada mais presta. Preste atenção, para nada mais presta. Senão para ser pisado pelos homens. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. E quem te lança fora é Deus. Você pode continuar líder de tudo, mas Jesus está dizendo, eu não sei quem você é. Você é uma pedra inútil de um sal morto. Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens, pela sociedade, uma desgraça.